Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meus amigos, vamos falar um pouquinho sobre esta prova do TJ da Grande São Paulo, mas antes de corrigir as questões, vou direto ao ponto, né? Queria falar algumas coisas iniciais. Primeiro, o que eu tanto disse depois da prova da capital, né? Cuidado, que a VUNESP gosta de uma prova para outra, principalmente em concursos muito próximos, gosta de variar. Então, na prova da capital, nós tivemos 3 questões do TIMSS. O que eu havia dito? Olha, gente, lá atrás, era uma vez no TJ, caía PowerPoint. Vem a prova da capital, eram 16 questões no todo de informática. E dessas 16, 5 abordaram o PowerPoint. Algo inédito até aquela data. 5 de 16, quase um terço da prova, num único item, e não era um item normalmente muito perguntado. O que acontece? Meses depois viria a prova do TJ interior. E todo mundo, aqui vou exagerar, abandona os demais temas para estudar PowerPoint. O que acontece lá na prova do interior? Uma questão de PowerPoint das 16. Quando veio a prova da capital e as 3 questões de TIMSS surpreenderam muita gente, né? O que é relativo, porque eu quero lembrar também que o TIMSS não está na prova do TJ há tanto tempo assim, e o TIMSS é um programa muito utilizado pelos escreventes quando estão em home office, quando lá em teletrabalho. Mas o que eu havia dito? Gente, cuidado, o fato de existirem 3 questões de TIMSS aqui pode muito bem não significar a mesma coisa na prova da Grande São Paulo. Pode ser reduzido para 2 ou pelo menos para 1. Não acredito que suma. O tópico não vai desaparecer, mas a participação pode vir a diminuir. E foi o que aconteceu. Então, prova da capital foi uma prova extensa, cansativa, diferente do padrão tradicional da VUNESP. Isso mostra, meus amigos, o que eu sempre digo: espere tudo, sempre. Professor, mas aqui é correção, aqui não é evento de preparação para a prova, mas a ideia tem que ficar pronto o tempo inteiro, porque você fez a prova do TJ e já está agora direcionando ou para uma segunda fase, né, do próprio TJ, mas a digitação e a formatação não são tão complexas e provavelmente já está também estudando aí para um oficial de justiça, para o analista do MP, o analista 2, talvez até o analista jurídico, né, o TJM, você já escolheu aí algum outro caminho, tá? Outra coisa, professor, que sacanagem da banca, o que foi? Só questão de Windows 11, né? Na prova aí da capital, só questão de Windows 10, e agora só questão de Windows 11. Mas espera um pouquinho. Essas questões, a gente vai abordá-las, essas questões de Windows 11, fosse o Windows 10, teria alteração de gabarito? Alguma questão dessa prova foi calcada numa diferença específica entre o Windows 10 e o Windows 11? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Recurso, vou falar sobre isso também, tá legal? Então vamos ver as nossas questões, meus amigos, desta prova do dia 2 de julho, tá legal? E é claro, meus amigos, que a versão de prova que você tem em mãos pode ser diferente daquela que nós estamos utilizando aqui. Então, o professor falou que na questão 77 o gabarito é tal, mas eu marquei a alternativa outra. Mas espera um pouquinho, na verdade não marque simplesmente o gabarito é a alternativa tal, e sim o que ela diz. Pois numa prova, o que está na letra C de casa, em outra versão da prova pode estar na alternativa A, tá legal? Em um computador com Windows, não vou pensar no 11, já disse. Depois, se houver alguma coisa, eu falo, senão no final eu comento algo adicional. Em um computador com Windows, em sua configuração original, um usuário está com a pasta C2.temp aberta no explorador de arquivos, também em sua configuração original, que contém apenas um arquivo chamado controle, a extensão TXT. Este usuário pressionou Ctrl Z e o explorador de arquivos passou a exibir na mesma pasta, né, na pasta de temp lá, apenas o arquivo projeto, conforme a imagem a seguir. Então, existia o arquivo controle e passou, após o Ctrl Z,
a existir o arquivo projeto. Gente, presta atenção. O arquivo controle não desapareceu de fato. O arquivo projeto não apareceu de fato. Por quê? Se o arquivo controle tivesse sido removido, a pasta ficaria em branco. Se o arquivo projeto fosse incluído, então o que aconteceria? A pasta teria dois arquivos, o arquivo controle e o arquivo projeto. Então a grande pergunta, pois o que se pergunta para a questão, né, é assinale a alternativa correta. Mas vejam, o que era, cuidado, o que era controle, após o Ctrl Z, virou projeto. Tinha um, continua um. Então o arquivo controle e o arquivo projeto só podem representar o mesmo arquivo. E o que é o Ctrl Z? O comando desfazer. Desfaz a última das ações. Então veja, se controle virou projeto, é porque isso é o oposto da ação, é o desfazer. Desfaz controle e vira projeto. Então o projeto era transformado em controle. O que eu fiz? Peguei o arquivo chamado projeto e renomeei para controle. O mesmo arquivo, eu repito. Uma vez que tenha sido renomeado de projeto para controle, o desfazer vai fazer com que o atual controle retorne à nomenclatura projeto. Então, o que aconteceu aqui foi um renomeio de arquivo. O arquivo projeto, letra A, né, havia sido renomeado para controle. Essa é a alternativa correta da questão. Outra questão de Windows, aparentemente 11, mas esquece o Windows 11, esquece a questão, e eu aqui vou lembrá-los algo, e vou começar a questão de trás para frente, o que faz o Ctrl V. Ctrl V cola. Cola o que, meus amigos? A área de transferência do Windows, né, habilitada para nuvem, armazena até 25 objetos diferentes. Ctrl V cola o último dos elementos que tenha sido ou recortado ou copiado, o mais recente. Então a banca conta uma historinha, faz a questão ficar longa para disfarçar. Em uma pasta do Windows, em sua configuração original, existem 4 arquivos, chamados de arquivo 1 até arquivo 4, a extensão é sempre a mesma. O usuário selecionou o arquivo 1, só o arquivo 1, e copiou. Ctrl C é copiar. Em seguida, clicou no arquivo 2, selecionou o arquivo 2 e também copiou. É uma outra ação, é uma ação secundária. Ela não complementa, não é que ele copiou o arquivo 1 e quando foi no Ctrl C do arquivo 2, passou a área de transferência a ter 2 arquivos unificados. Não, os 2 arquivos na área de transferência estão separados. Depois, ele selecionou o arquivo 3 e recortou, e finalmente selecionou o arquivo 4 e recortou. Ele executou 4 ações individuais. E lá na área de transferência, por ato de copiar ou de recortar, estarão aqui embaixo o 1, o 2, o 3 e o mais recente de todos, o arquivo 4. E aí pergunta, aí ele foi para uma pasta vazia e pressionou Ctrl V. O que ele fez? Colou o último, o mais recente dos elementos que tenham sido recortados ou copiados e, portanto, gabarito nesta versão alternativa B de bola, apenas o arquivo 4.txt é que foi colado no local de destino, tá certo? Aí mudamos para o Word, tem-se a seguinte imagem do Word 365 em sua configuração original, exibida parcialmente com um texto editado. Aí a VUNESP sempre faz isso, né? Se o concurso é para a Câmara Municipal de Osasco, a frase é Câmara Municipal de Osasco. Nesse caso, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O que é importante já de cara observar? Lá no grupo fonte, nós podemos observar que negrito, itálico e sublinhado estão todos os recursos, né, estão habilitados, estão ativados. Maravilha. O cursor do mouse está posicionado ao final do texto. Se o usuário clicar nos ícones negrito e itálico, ó, o cursor do mouse está no final do texto. Então,
O que acontece com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Nada. Porque o cursor está depois. Lá na prova da capital, o cursor estava no meio de uma palavra, a palavra Brasil. Aqui está depois. É outra história. Mas também a banca não faz menção ao texto original, né? Então o cursor está lá depois, negrito, itálico, sublinhado. O usuário pressiona os comandos de negrito e itálico. Ora, gente, isso aqui entra prova, sai prova e a VUNESP perguntando a mesma coisa. Comandos negrito, itálico, sublinhado, entre outros, são do tipo liga e desliga. Eu clico uma vez, ativa, clica de novo, desativa. Se os 3 recursos de formatação estavam ativados e eu cliquei no negrito, eu o desativei. Eu cliquei no itálico, eu o desativei. E a seguir eu digito uma palavra, a única formatação existente sobre essa palavra é o sublinhado, pois os outros 2 recursos teriam sido desativados. Então, esta palavra estará formatada apenas em sublinhado, o que nesta versão equivale à alternativa C. Tá legal? Bom, aqui a questão de trás para frente vai responder. E tem gente que já me fez uma pergunta aí muito interessante, eu vou até colocá-la aqui. Um usuário criou uma tabela no Word em sua configuração original com uma linha e 2 colunas. A tabela tinha uma linha só, na quantidade de 2 colunas. Com o cursor do mouse na primeira célula, ele digitou A e pressionou alguma coisa. Depois digitou B e pressionou outra coisa. C pressionou outra coisa, finalmente digitou D e pressionou alguma outra coisa. Ao final, aqui está a chave, a tabela continha 3 linhas. Ora, meus amigos, as únicas formas, as formas primárias de um usuário transformar uma tabela de uma linha em uma tabela de 3 linhas, né? Ou é pelas ferramentas da tabela usar o comando para inserir linhas, e a tecla, a única, porque ele fala impressionou o tempo inteiro, a única tecla que cria nova linha é a tecla Tab. Só a tecla Tab. E tem outra, a tecla Tab, porque alguém podia falar, professor, então a última tecla, foi a pergunta que me foi feita, de certa forma, a última tecla pressionada foi o Tab, para conseguir criar linha. Mas tem 3 alternativas aí, professor, com um Tab encerrando, mas espera um pouquinho. O usuário criou tal. Aí vem lá, com o cursor do mouse na primeira célula, então, antes de eu pressionar a tecla Tab e criar uma nova linha, eu precisei também pressionar a tecla Tab para deslocar o cursor. Então, primeiro Tab, da primeira para a segunda, da célula, digamos, A para a célula B. Né? Depois do pressionamento, claro. Aí depois, segundo Tab, ele vai para a segunda célula e cria uma nova linha. Depois, segunda célula da segunda linha, e depois cria finalmente a terceira linha. Então tem que ser Tab o caminho todo, tanto para deslocar quanto para deslocar e criar as novas linhas. E, portanto, gabarito, alternativa C, tecla Tab em todas as lacunas do texto. Essa daqui vai gerar uma polêmica, eu tenho uma posição, vou posicionar-me, mas depois vou fazer um comentário. Tem-se o seguinte: documento editado no Word em sua configuração original. Considerando que as marcas de parágrafo estão ativadas e que os números de 1 a 5 são apenas uma referência às linhas, assinale a alternativa que indica a linha que contém a maior quantidade, e aqui vem a minha opinião, a maior quantidade de espaços no plural em branco. Não de espaço em branco. Bom, primeiro eu vou para análise técnica, depois eu vou para análise de contexto, e depois eu vou fazer uma observação ainda. Como nós temos o comando mostrar tudo ativado e as marcações de tabulação lá estão, os senhores sabem que o espaço é representado por um ponto, por uma bolinha. As setas apontando para a direita, que também aparecem aí, representam marcas de tabulação. Então, o espaço foi ditado diversas vezes na linha de número 3. Olha que curioso. Professor, por que a VUNESP não colocou assim, alternativa A, linha 1, alternativa B, linha 2, alternativa C, linha 3? Por que em todas as versões ela deu uma
viajada, porque o cara olha e diz assim, é a terceira linha ABC, terceira alternativa. Não é, né? Nessa versão de prova, a terceira linha está na alternativa A, e é o gabarito. Pois bem, aí você dirá, professor, mas eu acho que a linha 5, dependendo da minha interpretação de texto ou de alguém, poderia ser o gabarito. Por quê? Porque, professor, entre palavra 1 e palavra 2, essa setinha aí, ela é só uma questão visual. No texto mesmo e depois numa eventual impressão, tudo isso do 1, desde palavra 1, do número 1 até o P de palavra 2 é um espaço em branco. E é o maior espaço em branco que eu encontro. É a maior distância em branco, o maior espaço em branco. Exato, meus amigos, mas aí é no singular. Né? Veja, se eu estou a 2 passos de distância de você e me afasto mais 2 passos, o número de passos aumenta. Né? Quantos passos? 4. Eram 2, dei 2 passos. Agora, a distância aumentou. Você não vai dizer que as distâncias entre nós aumentaram. A distância. A distância é o conjunto total de espaços, de áreas. E, portanto, eu não vejo margem. Eu não vejo margem. Mas não é obrigatório que você concorde. Eu não vejo margem para anulação dessa questão. O gabarito para mim é letra A, sem sombra de dúvida. Professor, você não gosta muito de recurso, né? Por que não? Eu não sou nem contra nem a favor. Não, porque na prova da capital tinha lá uma questão do Teams e tal, e aí você colocou lá um potencial recurso, porque o enunciado estava um pouco desatualizado, mas você mesmo já disse, olha, eu não acredito na anulação. Então você é contra? Não, eu não sou contra, gente. Né? Lá na questão do Teams, da prova da capital, que falava em 100 participantes no máximo na reunião, o erro não era isso, porque as versões gratuitas do Teams realmente permitem apenas um limite de 100 pessoas, as pagas permitem 300, mas o fato é que eles lá no enunciado, só tem 2 versões, não, tem mais de 2. Antigamente só tinha 2, a questão estava um pouco desatualizada. Então o que eu disse? Olha, na minha opinião, essa questão não seria anulável, mas eu aqui entendo que para quem deseja entrar com recurso, este é o caminho. E foi isso que eu apresentei. Aqui eu digo a mesma coisa. Se você acha que a questão merece recurso, porque você discorda da interpretação e da minha opinião, acho que você tem que pedir a anulação da questão em função da linha 5, mas não é troca de gabarito. Porque aí você teria que argumentar sobre a duplicidade eventual da interpretação, dizendo que espaços em branco poderiam ser o caractere espaço, múltiplas vezes, que vai dar a linha 3, ou que representaria a distância de separação entre os termos. De novo, veja como fica no singular, né? Mas enfim, você vai ter que argumentar a distância, e aí é linha 5. E por duplicidade de potencial interpretação, você solicitaria a anulação. Repito, não a troca de gabarito, isso eu duvido demais. Não acho que a questão vá ser anulada. Agora, quero deixar bem claro para os senhores o seguinte, eu não sou contra recursos, eu não sou favorável aos recursos. Eu tenho uma opinião de que o recurso é ou não sólido. Eu acho que o recurso contra a questão 81 não será sólido. Só que tem um detalhe. Recurso não é exigência. Recurso não é proibição. Recurso é direito. É direito seu. Então talvez você diga, professor, eu também acho que a questão não vai ser anulada, mas eu errei e vou entrar com recurso assim mesmo. Vai que o volume sensibiliza os caras. Talvez você diga, professor, eu acertei a questão e acho um absurdo que alguém entenda que isso poderia gerar recurso. Essas pessoas ficam entrando com recurso, ficam atrasando o certame. É direito das pessoas. Hoje eu posso olhar para uma questão e falar, ela não merece o recurso, na minha opinião. E aí outra pessoa vai lá e entra com recurso. Amanhã, numa outra prova, pode ser justamente o contrário, que a pessoa acertou uma questão que eu errei, eu redijo o recurso. Eu não vejo potencial de anulação para a questão 81. O recurso teria que argumentar sobre a duplicidade de interpretação, que para mim não existe,
por causa da expressão espaços em branco e não espaço no sentido de distância, de área, tá legal? Além do que, a banca não ia colocar toda essa ideia de setinhas ou pontinhos para diferenciar justamente o espaço da tabulação, tá legal? E tecnicamente a tabulação não é um espaço, mas não fala isso no seu recurso, tá legal? Beleza, também disse para vocês, olha, funções de cálculo na prova da capital foi bem pobrezinho, uma só, deve vir. Função C, talvez não repita, mas soma, média, maior, não deu jeito, não deu outra, né? Entrou função maior, entrou função soma, é a tradição. Beleza, tem-se a seguinte planilha criada no Excel 365 em sua configuração padrão. Assinale a alternativa com o resultado correto da função que aí está, já vamos debatê-la, ao ser inserida na célula A4 ou qualquer outra. Ora, o que é a função CONT-C? É a função que vai contar quantas células existem num certo intervalo, né, que nós vamos informar, e que atendam a uma determinada condição, que atendam a um determinado critério. Sendo que a sintaxe do CONT-C é primeiro o intervalo e depois o critério. O intervalo do CONT-C é a própria área que está preenchida da tabela, de A1 até C3. E qual é o critério? O critério é a função maior. E aí eu digo, lembro aos senhores, quando nós temos funções alinhadas, quase sempre resolvemos de dentro para fora, tirando uma condicional sequenciada, por exemplo. Então, primeiro eu vou resolver a mais interna para depois resolver a mais externa. Se eu não resolvo a função maior, eu não sei qual é o critério. Muito bem, o que diz a função maior? A função maior diz de A1 até C3, ponto e vírgula 1. 1 tem que ser transformado em valor ordinal. 1 é primeiro. Então, o que nós queremos encontrar na função maior? O primeiro maior valor do intervalo. O primeiro maior, meus amigos, é o maior de todos. E o maior de todos, evidentemente, é o número 12. Evidentemente, porque eu comparo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, são os valores aí diversos, e tenho que achar que o 12 é maior do que todo mundo. Legal. Então, resolvi a função maior gera 12. Coloco o 12 no lugar da função maior, e aí eu vou para o CONT-C. CONT.C, abre parênteses, de A1 até C3, ponto e vírgula 12. Excel, diga-me quantas células de A1 até C3 apresentam o número 12. E uma única célula apresenta o número 12. Né? Talvez a letra D de dado fosse a pegadinha, porque eu resolvo a função maior, chego no 12, digo 12, pá, né? E a letra D de dado lá está. Mas é para contar a ocorrência do 12, não chegar a ele especificamente. Gabarito alternativa E, uma única ocorrência do primeiro maior, uma única ocorrência do 12. Pegadinha. Função dia faz o quê? Retorna o número do dia. Acabou. Gente, até digo para você, vai lá no Excel e põe assim, dia 5 de maio de 2030 e dia 5 de outubro de 1975. Coloca lá para subtrair os dias, vai dar 0, como nesse caso. Porque, veja bem, qual é o dia da primeira data? O dia da célula A1. O dia da célula A1 é o dia 20. Professor, mas é 20 de março. Ele não perguntou função mês. Ele não usou a função data-diff. Professor, o que é a função data-diff? Data-diff é a função que permite calcular a diferença em dias, meses ou anos entre duas datas. Nós não estamos querendo saber aqui quantos dias decorreram de 20 de março até 20 de abril. Então veja, dia, abre parênteses, B1. B1, 20. Dia 20. Dia, A1. A1 é 20 também. 20 menos 20, 0. E aí, o que eu digo aos senhores eternamente? Vocês ficam às vezes com raiva de mim. Depois lá na frente dizem, a professora até que fala isso. Não importa se faz sentido. Muitas vezes a questão não é criada, montada para fazer sentido, e sim para gerar um resultado e medir o seu conhecimento para chegar a ele. Dia 20 menos dia 20 vai dar 0. Não vai dar dia 0, vai dar número 0, pois a função retornará o número do dia
vinculado àquela data. Bom, aqui uma função soma que é básica, mas na verdade a função soma não é nem o foco primário da questão. Tem-se a seguinte planilha criada no Excel, configuração padrão, onde a célula A7 contém a função soma, exibindo 62. A banca diz, vai dar 62, eu estou afirmando, não precisa se preocupar em fazer a conta. Aí vem, o usuário selecionou a coluna B por completo, clicou o botão secundário do mouse, botão direito, sobre a letra B e clicou na opção inserir. Portanto, se selecionou uma coluna, vai inserir uma coluna, inserindo assim uma coluna em branco conforme a imagem a seguir, onde o conteúdo da célula 7 foi propositalmente oculto. Gente, quando a função original era de A1 até B5, mas no meio do caminho eu insiro uma coluna, a coluna B continua contando, só que ela agora se transformou em coluna C. O que o Excel vai fazer? Vai reescrever automaticamente a fórmula de A1 até C5, pois os valores precisam ser mantidos. Eles estavam na estrutura inicial, eles precisam permanecer na estrutura final. Só que, além disso, diz a banca, nessa coluna em branco, que foi agora inserida, virou a coluna B, o usuário inseriu, a imagem está errada, a imagem seria a coluna A, coluna C, e no meio, na prova, meus amigos, está lá uma coluna com o número 1, 5 vezes. Então, coluna A tem esses números, o que aqui a coluna B se transformou em coluna C, e o número 1 foi preenchido na coluna B, que foi então inserida 5 vezes. Ora, se eram 62, é aqui, nessa imagem aqui, na coluna B ele inseriu o número 1. Inseriu 1 5 vezes, o número 1 vai ser somado 5 vezes ao que já estava somado. E se o que estava somado deu 62 no começo, então nós agora teremos o número 67 ao final. Os 62 originais e mais o preenchimento da nova coluna inserida. 67 é o gabarito. Uma coisa que a VUNESP nem sempre faz, outras bancas fazem muito mais. Ela colocou um enunciado para 2 questões, mas também cópia oculta, responder a todos, caixa de entrada. Gente, as questões de correio eletrônico pode vir uma tonelada, que a gente mata no peito, não tem problema. Considere a seguinte mensagem de correio eletrônico criada usando o Outlook 365, mas podia ser o web e-mail em sua configuração padrão, de usuários que estão todos na mesma empresa e usando seus e-mails corporativos, que foi enviada e recebida com sucesso para as questões 85 e 86. Então, o que a gente pode ver? Que a mensagem partiu do João e foi enviada para 3 pessoas, o Ricardo, o Fábio e o Pedro, sobre uma reunião que ocorreria em 20 minutos. Sendo que o Pedro foi inserido em seu endereço no campo de cópia oculta. Beleza. Ricardo, ao receber a mensagem, Ricardo está lá no campo para. Ricardo, ao receber a mensagem, clicou no botão responder a todos e propôs a alteração para que a reunião fosse atrasada em 1 hora. Todos que receberam aceitaram a proposta. Assinale a alternativa com o usuário que não recebeu a mensagem de Ricardo e, portanto, não sabia do atraso. Ora, o Ricardo não viu a cópia destinada ao Pedro e, portanto, não pôde responder a ele. O único que sabia inicialmente da participação do Pedro era o João. Quem acionou responder a todos foi o Ricardo. Ricardo não respondeu para o único que não enxergava o Pedro. Simples assim, Pedro e ninguém mais, alternativa E. E a outra questão, mais simples ainda, assinale a alternativa que indica quais usuários receberam a mensagem original. Gente, o que o enunciado disse? Olha aqui, considere a seguinte mensagem, que foi enviada e recebida com sucesso. Se a mensagem foi enviada de 1 para vários com sucesso, os vários receberam. Todos eles receberam. E por onde nós recebemos as nossas mensagens? Pela caixa de entrada. Então, a mensagem foi entregue para o Ricardo, para o Fábio e para o Pedro, através da caixa de entrada, nesta versão alternativa B de bola. Aliás, quando eu olho lá nas alternativas, fico até meio assustado com a simplicidade, porque só tem uma alternativa com caixa de entrada, meus amigos.
Outra babinha. Conceito primário de função booleana em ferramenta de busca. Assinale a alternativa que indica o termo de pesquisa do Google em sua configuração padrão, que pesquisa pela palavra tribunal, mas exclui a palavra justiça. Tem que ter tribunal, not, justiça. O not é representado pelo símbolo da subtração, alternativa D de dado nesta versão. Essa questão, eu acho que ela é mais passível de recurso do que a outra, embora também não vejo como anulável, mas enfim. O argumento aqui é, será que isso aqui está mesmo dentro do conteúdo digital? Teoricamente está, infelizmente. Mas, gente, o que acontece é o seguinte, na estrutura de uma URL, lá na linguagem de marcação HTML, não se pode usar o espaço. Então, quando se precisa inserir um espaço em branco, mas não se pode usar o próprio símbolo de espaço, usa-se uma codificação em HTML. Mas HTML é linguagem de programação. E eu acho que o recurso poderia argumentar que isto representa noções de linguagem de programação HTML, o que não está inserido no edital, mas está dentro do capítulo Internet na construção das URLs. Tá legal? Muita gente olhou aí descontos percentual 20 e achou que percentual 20 era o valor do desconto. Olha o que aconteceu, a banca podia ter derrubado muito mais gente. Era só ter colocado uma alternativa dizendo representa, alternativa X, o valor do desconto a ser aplicado. Não. O percentual, ele se presta dois serviços no caminho da URL. Primeiro, como separador de variáveis. Então, quando eu tenho vários dados, vários recursos ou variáveis para englobar um determinado serviço, o separador é o símbolo de percentual. E essas variáveis são representadas textualmente. Quando é numericamente, ele é um conversor do ASCII. O ASCII é a tabela original de caracteres, né, do código hexadecimal. E o código 20 não é 20, é o código 20, ele representa o espaço em branco. A questão está correta com a alternativa A dúvida é se ela está ou não realmente adequada. Eu achei uma questão importada de uma prova para técnico em informática, para analista, especialista na área de informática. Tenho a sensação de que ela foi colocada aqui por engano. Mas, dentro do edital, se o URL faz parte do conteúdo programático, eu até deveria, com ressalvas, aceitar. Mas acho que essa questão é mais passível de anulação com a argumentação de que isso é linguagem de programação, honestamente, do que a questão lá dos espaços em branco. Minha opinião pessoal, sempre. E é só isso. Aí parece que a banca, de repente, falou assim, esqueci de colocar uma questão de Windows, não é comum. Vejam, as duas primeiras questões foram de Windows e de repente vem essa. Professor, mas aí é Windows ou não é? É aquela história. O OneDrive, a questão na verdade é de OneDrive ou é de Windows? Eu diria que ela é mais de Windows até, olha só. Porque vejam vocês, tem-se 3 arquivos em um computador com Windows, né? Arquivos A, B e C aí, né? Com o status do OneDrive exibido. Então é o Windows exibido o OneDrive através do explorador de arquivos. Eu posso dizer que essa questão é de OneDrive ou é de Windows, mas eu vou dizer que ela é de Windows depois, você vai entender o porquê. Todos na configuração padrão. Assinale a alternativa com os arquivos que não consomem espaço em disco no computador. Por que eu acho que a questão é de Windows e por que o gabarito é apenas o arquivo atividades.txt? Porque a nomenclatura do Windows está acompanhada de uma imagem tradicional, que o Windows também incorporou, a imagem de uma nuvenzinha ao lado da fisionomia lá do bonequinho. Isso indica que o arquivo atividades está salvo lá na nuvem, enquanto os arquivos contrato e financeiro, apenas lá com o ticado, estão na própria máquina. O único que está na nuvem, atividades. Perguntou-se quais desses não consomem espaço localmente. Não consome espaço localmente o que está lá na nuvem. Portanto, nessa versão alternativa D de dado, apenas o item atividades
Tá legal? Meus amigos, então, para nós finalizarmos, eu apresento essa questão que uso, me perdoem, uso para reforçar um conceito que vale para o teu futuro, um conceito que eu defendo. Talvez você não veja validade nele, mas eu defendo fortemente. Ao estudar programas, aplicativos, se possível, sempre fazê-lo no próprio programa. Parece que há uma perda de tempo, mas quem é usuário do Teams, por exemplo, talvez não se recorde todos os detalhes, mas costuma ter uma certa vantagem, porque a questão aqui ela é totalmente visual. Ao criar uma equipe no Teams, em sua configuração original, são criados também por padrão 2 recursos que estão achurados na imagem a seguir ao lado do nome da equipe. Bom, alguém vai dizer, não, peraí, professor, mas como assim 2 recursos? Porque nós estamos falando do canal geral. Então, o que acontece? Vamos lembrar, ao criar uma equipe, na configuração original, professor, mas eu faço o que eu quiser no Teams. Claro que faz, mas na configuração original, toda vez que uma nova equipe é criada, cria-se também automaticamente um canal, o canal geral, que pode ser usado para recursos diversos, mas são 2 recursos no mínimo, isso vai depender da versão do Teams, eu até vou mostrar uma coisa extra aqui, que são criados. E quais são esses 2 recursos? É o que está achurado. O professor não sabia que era achurado. O riscadinho aí, né? Então vejam, já com o gabarito, postagens e arquivos. O wiki é um recurso, dependendo da versão, né, da versão pessoal, da versão corporativa, gratuita, paga, enfim, que é uma espécie de... como o Wikipedia, né? O wiki tem a ver com a ideia de apresentar conceitos, mas os 2 primeiros são padronizados. Toda vez que eu crio uma equipe, cria-se um canal geral. E neste canal geral, o recurso postagens e o recurso arquivos, que podem ou não ser utilizados, é claro, mas já são criados automaticamente. Portanto, para essa versão da prova, gabarito B de bola, postagens e arquivos. Tá legal? Um grande abraço, meus amigos, e até a próxima.